Tem uma frase que o meu pai disse uma vez, só uma vez, que eu me lembre, e que eu carreguei dentro de mim por 30 anos como se fosse verdade absoluta. Ele não disse com raiva, não foi num momento de briga, de tensão, de calor. Foi numa tarde comum, numa conversa que nem era sobre mim. Ele estava falando sobre trabalho, sobre um colega que tinha falhado num projeto. E no meio da frase ele me olhou daquele jeito que ele tinha de olhar, como se estivesse avaliando alguma coisa em tempo real, e disse: gente, assim nunca chega a lugar nenhum. Falta fibra, falta gara. Você entende o que eu estou dizendo? Eu tinha 14 anos. Concordei com a cabeça. Mas o que eu ouvi não foi o que ele disse sobre o colega. O que eu ouvi foi o que ele pensava de mim. E passei os próximos 30 anos tentando provar que estava errado, sem nunca ter certeza de que estava. Meu nome é André, tenho 47 anos, e o que eu vou te contar hoje não é sobre ódio ao meu pai. É sobre o que acontece quando você passa a vida inteira tentando ser suficiente para alguém que nunca tinha ferramentas para te dizer que você já era. Meu pai era um homem de poucas palavras e expectativas enormes. Não era cruel no sentido que a maioria das pessoas imagina quando ouve essa palavra. Não havia humilhações públicas, não havia violência, havia algo mais difícil de nomear. Uma ausência de aprovação tão consistente que virou a paisagem normal da minha infância. Ele não elogiava. Não era do feitio dele. Quando eu tirava 10 na prova, ele perguntava se os outros também tinham tirado 10. Quando entrei na faculdade que eu queria, ele disse que agora vinha a parte difícil. Quando terminei o curso, ele falou que diploma não era garantia de nada. Não era maldade, eu entendo isso hoje. Era o jeito dele de preparar o filho para o mundo. Um mundo que ele tinha aprendido a encarar com dureza porque alguém um dia também tinha sido duro com ele. Mas o filho de 8 anos, de 12, de 16 anos, não processa isso como pedagogia. Ele processa como medida, como termômetro do próprio valor. E o termômetro do meu valor ficou travado numa temperatura baixa por décadas. O problema com esse tipo de pai, o que não agride, mas também nunca aprova, é que ele não te deixa nada concreto para resolver. Não tem o episódio que você pode identificar, nomear, trabalhar em terapia na terceira sessão. Tem só uma atmosfera, uma névoa constante de ainda não é suficiente que você respira tão fundo por tanto tempo, que começa a achar que é o ar normal. Eu construí minha vida inteira em cima dessa névoa. Com 20 e poucos anos, trabalhava 18 horas por dia, sem conseguir explicar exatamente por quê. Não era ambição, ou não era só ambição, era uma compulsão. Uma necessidade física de produzir, de avançar, de ter algo novo para mostrar, como se a qualquer momento alguém fosse aparecer e perguntar: e aí, o que você tem? E eu precisava ter uma resposta melhor do que a última vez. Passei por 2 promoções importantes em 5 anos. Dobrei meu salário. Construí uma reputação no meu setor que me custou relacionamentos, saúde, fins de semana que nunca vão voltar. E no dia de cada conquista, sem exceção, o que eu sentia era um alívio de duração muito curta, seguido de uma inquietação já familiar. E agora? O que vem depois? Não era gratidão, era alívio temporário de ansiedade. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas. E eu demorei muito tempo para aprender qual era qual. Com 32 anos, fui ao aniversário do meu pai. Tinha uma conquista nova para contar, uma que eu sabia que ele ia reconhecer, porque era do tipo que ele valorizava número, resultado, algo concreto. Contei com cuidado, sem parecer que estava me gabando, do jeito que eu tinha aprendido a empacotar as coisas para ele. Ele ouviu, fez aquela pausa que eu conhecia de memória, e disse: bom, cuida para não relaxar agora. Bom, cuida para não relaxar agora. Dirigi de volta para casa com aquilo ressoando. Não com raiva, já tinha passado da raiva. Com uma exaustão muito específica. A exaustão de alguém que percebe que chegou até o fim de uma fila, e a fila não tinha o que prometia. Não era sobre a conquista. Nunca tinha sido sobre a conquista. Eu estava tentando resolver com realização externa uma equação que só existia dentro de mim. Comecei terapia naquele ano, não por causa do meu pai ou não conscientemente. Comecei porque eu estava tendo dificuldade de dormir do desoceller, de ficar num cômodo, sem precisar estar fazendo alguma coisa ao mesmo tempo. Nas primeiras sessões falei sobre trabalho, sobre metas, sobre produtividade. O terapeuta ouvia e fazia perguntas que eu achava tangenciais. Sobre a minha infância, sobre como era a relação com meu pai, sobre o que eu lembrava de momentos em que tinha me sentido orgulhoso de mim mesmo quando criança. Na 4ª sessão ele me perguntou: você se lembra de alguma vez em que seu pai disse que estava orgulhoso de você? Fiquei em silêncio por um tempo que pareceu longo, e percebi que não me lembrava de nenhuma vez. Podia ter acontecido. Provavelmente aconteceu de algum jeito que eu não soube receber. Mas não havia nenhuma memória guardada. Nenhuma imagem, nenhuma frase. O terapeuta não disse nada. Deixou o silêncio ficar. E alguma coisa em mim começou a entender, não com a cabeça, com o corpo, que eu tinha passado 30 anos correndo atrás de uma aprovação, de uma fonte que talvez não tivesse essa aprovação para dar.
Aqui está o que eu entendi com tempo e trabalho. Existe uma diferença entre um pai que não te aprova e um pai que não consegue te aprovar. A primeira versão é uma escolha, a segunda é uma limitação. E o meu pai, assim como muitos dos pais de pessoas que estão ouvindo isso agora, estava na segunda categoria. Ele cresceu num tempo e num ambiente onde homens não expressavam orgulho dos filhos, onde demonstrar afeto era lido como fraqueza, onde a forma de amar era exigir mais, porque exigir mais era preparar para a vida. Ele não tinha o vocabulário emocional, não tinha o modelo. Ele me deu o que tinha, e o que tinha não incluía o que eu mais precisava. Isso não conserta nada, não apaga os 30 anos. Não me devolve as noites que passei acordado precisando provar alguma coisa para uma plateia que estava dentro da minha cabeça, não lá fora. Mas muda a direção da coisa. Quando você entende que a falta de aprovação não era um julgamento sobre o seu valor, era uma limitação de quem precisava te aprovar, você para de carregar aquilo como evidência de que existe algo errado em você. A frase que eu ouvi aos 14 anos não era sobre mim. Nunca foi. Era o eco de algo que meu pai tinha aprendido a dizer antes que eu tivesse nascido. Tem uma coisa que eu faço diferente hoje que levei muito tempo para aprender a fazer. Eu noto quando estou sendo suficiente. Não para ninguém. Pro-mim. Não é um exercício de autoajuda. É uma prática real de interromper um padrão que ficou automático por décadas. O padrão de minimizar o presente porque o próximo passo já estava chamando. O padrão de chegar em casa depois de uma conquista e já estar pensando no que vinha depois antes de colocar a chave na porta. Hoje eu paro. Por um momento às vezes pequeno, às vezes maior. E noto. Isso foi bom. Eu fiz isso. Não precisa de mais nada agora. Parece simples, não é simples. Para quem passou décadas com o termômetro travado e insuficiente, aprender a registrar suficiente é um ato de reconstrução lento e constante. Ainda estou nessa reconstrução. Aos 47 anos ainda estou aprendendo a confiar que o que fiz é real sem precisar que alguém de fora confirme. Ainda tem dias que a voz velha aparece com força, aquela pausa, aquele olhar, aquele bom. Cuida para não relaxar. Mas agora eu reconheço ela, sei de onde vem. E sei que ela não é minha. Se você está ouvindo isso e sentindo que essa história tem o seu nome em algum lugar, eu preciso que você ouça o que vem a seguir. A voz que diz que você não é suficiente não nasceu com você. Ela foi plantada por alguém que provavelmente também a carregava, que também não sabia como fazer diferente, que também estava tentando sobreviver ao jeito que aprendeu. Isso não é desculpa para ninguém. É só a verdade sobre como essas coisas se movem de geração em geração, até que alguém decide parar de passar adiante. Você pode ser essa pessoa. Não de uma vez, não sem dor, mas vocapu. Começa por uma coisa pequena da próxima vez que você fizer algo bem feito. Não importa o tamanho, registra. Deixa ser suficiente por um momento antes de já estar no próximo. Não para ninguém. Só para você. É um segundo. Mas é um segundo que o menino que você foi nunca teve. Se isso chegou em algum lugar em você, manda para alguém que você conhece que ainda está correndo atrás de uma aprovação que ninguém mais tem o poder de dar. Você sabe exatamente quem é. E me conta nos comentários. Qual foi a conquista que você mais se orgulha e que você nunca conseguiu simplesmente celebrar sem já estar pensando no próximo passo? E o layout